Um dia desses eu fiz um vídeo aparecendo a imagem do Ernesto Che Guevara ao fundo, e uma pessoa que me conhece, não totalmente, mas me conhece, falou assim: pô, Erlon, mas o Guevara não é o cara que fez lá a revolução e que matou e que tem a questão de ser racista, que tem que ser, que ele é homofóbico, que não sei o quê. Falei, olha, tanto autores de esquerda ou de direita, é necessário ler. O que você ouviu dizer do Che Guevara é um pensamento que a gente qualifica da direita. Embora essa discussão de direita e esquerda, eu já falei aqui em outros momentos, mas eu vou iniciar agora um esclarecimento sobre o Ernesto Che Guevara, mas é evidente que tem outras pessoas que são expert nas ideias não só do guevarismo, como também do marxismo. Eu vou fazer uma discussão arroz-feijão. A direita, ela é fácil de identificar. É a ideia da exploração, do lucro, de posses, a ideia de desqualificar a população pobre, que ela é pobre porque não se esforçou, de falar que o processo escravocrata foi um favor que fizeram, né? Que o índio era preguiçoso. Então, esse é o quadro dos que são chamados de direita. É fácil de identificar. A chamada esquerda, e essa separação vem do processo de Revolução Francesa, que a própria direita também questiona pra caramba, mas a Revolução Francesa ela é um rompimento com o período absolutista, do poder total do rei, e a gente pode qualificar o poder total do rei como uma extrema direita. E no parlamento francês você tinha os jacobinos e girondinos, também tinha o grupo do Pântano, que era um grupo central, mas as duas forças políticas eram os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos à esquerda do parlamento e os girondinos, que representavam a elite da burguesia, embora todos ali do parlamento fossem burgueses, mas havia as divisões dessa burguesia, da alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia. A baixa e média burguesia estava ali do lado dos jacobinos e que tinha ideias próximas que falava sobre o poder popular, né, o camponês. Não que o camponês estivesse no parlamento, mas tinha alguém que falava do camponês ainda, questão da terra. Pois bem, a direita tem a sua classificação dos ricos, tá? dos poderosos, da elite, da oligarquia. Isso é direita. A esquerda, teoricamente, está relacionada com a classe pobre. Tanto é que em 2018 o Mano Brown ele faz uma referência no encontro dos petistas, do Haddad, em que ele fala a frase cérebre. E aí é que eu falo que eu estou próximo ali do arroz com feijão. E o Mano Brown, ele faz uma fala também arroz e feijão, bem clássica assim, de entendimento. Ele diz o seguinte: o PT precisa se conectar com a base. Vocês estão distante da base. Se não voltar para a base, que é uma frase correta, embora ele acredite, né, que há possibilidades de um retorno à base, eu já penso que é difícil retornar, porque já sentiram o gosto, né, do uísque, das mordomias. Então, penso que é muito difícil. Então, eu vou discutir um pouco sobre a questão do Ernesto Che Guevara, mais um arroz com feijão, aí, uma coisa simples. Agora, eu preciso ter uma noção de alguns escritores que fizeram as biografias sobre Ernesto Che Guevara.
O John Anderson, na minha opinião, é a versão mais interessante do Ernesto Che Guevara. Mas essa ideia de socialização, ela não é algo somente do Marx. Quando a gente pega aí pensadores já do final do século XV, início do século XVI, como o Campanelli, o livro A Cidade do Sol, aqui já vai falar de uma igualdade e também da desigualdade social. A utopia de Thomas More, que já é ali início do século XVI, Thomas More também vai falar dessa utopia, dessa igualdade, né? E da desigualdade. O Rousseau, ele é um pensador ali do século XVIII. Né? Ele vai ser um pensador que vai estar na linha do chamado os iluministas. A ideia de trazer a luz. E o Rousseau é do século XVIII, meados do século XVIII. Tem o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens. É um livro importante. Então, esse primeiro tomo, ou primeiro capítulo, eu vou ficar nessa apresentação e vou fazer um outro. Né? A minha ideia é 5, 6 minutos, para não ser muito extenso, mas trabalhando, por exemplo, com esse material aqui, que são 10 volumes, das ideias do Che Guevara. Aqui é textos econômicos. Né? E aqui a biografia do Ernesto Che Guevara através do John Lynn Anderson.